Boa noite, irmãos. De pé, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, 31 a 39. Leremos. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pedi o pastor despedido que esteja orando por essa palavra, por essa certeza que temos, né, do amor de Deus para conosco, que nada pode separar este amor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor sobre as nossas vidas, ó Pai. A razão da nossa salvação, a razão, ó Deus, do Senhor ter enviado o seu Filho para nos salvar, foi o teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e continuará nos guardando até o último dia. Abençoa-nos nesta noite com a tua palavra, com toda esta programação. Esteja abençoando, meu Deus, a Alice e a sua família, ó Pai, que possa ser guiado pelo Senhor para estar dirigindo essa parte. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos entoar o hino. Eu só confio no Senhor.
Vamos entoar também o hino do cantor cristão, o 62. Logo após este hino, a Alice vai fazer uma pequena apresentação, tocar uma florzinha de Jesus. Seja
Deus esteja nos ajudando a cuidar dos caminhos do Senhor, não só a nossa filha, né, os nossos filhos, mas também por todas as crianças dessa igreja, para que Deus esteja orientando os pais neste mundo tão difícil de criar filhos, né? Não na questão financeira, mas na questão moral. A gente encontra muitas dificuldades. Deus esteja nos ajudando nesse sentido. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, em continuação, Pai, gostaríamos de agradecer por tudo que foi feito aqui, Pai. Agradecemos, Senhor, por cada criança aqui presente. Agradecemos, Pai, pela vida dos nossos filhos, que o Senhor esteja abençoando, não só eles, mas todas as crianças, Pai. Esteja dando força para os pais para criar em seus santos caminhos, meu Deus. Amém. Nos deu a noite embaixo da tua graça, que oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos entoar o hino de 473 para dízimos e ofertas. Que o irmão Juarez esteja orando pelos dízimos das ofertas. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Ó Deus, quando os irmãos puderam depositar, meu Pai, no gasofilácio,
os seus dízimos, a sua oferta, ó Deus, mostrando, Senhor, quanto o Senhor é bom e quanto o Senhor cuida, ó Deus, suprindo para os teus servos, meu Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão que foi abençoado. E com certeza, ó Deus, aquilo que eles te ouviram agora também vai continuar abençoando, ó Deus. Muito obrigado. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o momento, vamos adorar a Deus, logo após o pastor está com a palavra. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Também aqueles que estão nos acompanhando via Facebook e com certeza também depois no YouTube. Que Deus continue dando graça, sabedoria, orientação espiritual a todos que têm
dedicado tempo na palavra de Deus, estudando, aprendendo cada vez mais. Deus abençoe o Alisson, e a sua família, a Aline e os 2 filhos. A Alice é fruto já da música, da escola, e ela tem mais filhos também, mas é porque vai haver uma apresentação, vou a casa perder logo, né? Vai haver uma apresentação aí esse mês, e aí tem que esconder os hinos, né? Para não estar divulgando tudo assim, não. Mas que Deus continue abençoando a professora, os alunos, aqueles que estão tocando. Temos uma garotada aí que vai dar o que falar. E eu espero que logo eles estejam colados aqui com o Cristian, com o Xandinho, batendo o violão deles assim, ó, e tal. Isso vai ser bom, isso vai ser muito bom. Então, eu creio que logo nós teremos. Sem falar umas que tocam piano aí, muito bem. Eu quero avisar aos irmãos que sexta-feira teremos uma sessão ordinária, sexta-feira, próxima sexta, dia 11, sessão ordinária para a eleição da nova diretoria. A sessão vai ser dia 11 e dia 18 a extraordinária. Então todos os membros podem votar nos irmãos que serão apresentados naquele dia como candidatos a assumir a diretoria da igreja para 2021. Então, sexta-feira às 19h30. Dia 27 de dezembro, o último domingo do mês, nós não teremos culto aqui na igreja, nem manhã e nem à noite. Nós vamos fazer um culto lá em Nova Coroa, o repouco da congregação. Então o culto vai ser repouco, fazer massa, fazer comida, carregar água, andar por ali em Nova Coroa. Espero que daqui para lá a pandemia e os governantes não venham atrapalhar a gente fazer o nosso mutirão ali. Já foi marcado uma vez, teve que adiar, e agora eu espero que possamos reunir ali como igreja e rebocar aquela congregação. Então, dia 27, Nova Coroa, nós estaremos rebocando ali a nossa congregação. Os irmãos vão se programando. Talvez você pense assim: eu não sei rebocar, eu não sei fazer comida para os outros, mas sei fazer para mim. Então vá fazer, faz para você. Mas vai ajudar a carregar água, olhar, orar, andar, bater papo, conversar, ter comunhão com os irmãos. Valerá a pena você ir e estar ali para olhar também, conhecer a congregação, ver onde é a congregação da sua igreja ali em Nova Coroa. Nós temos aqui o irmão Erudito. Se de pé, por favor, irmão. Aí, esse senhor já tem várias vezes ali na igreja. Esse irmão, ele é escritor, ele trabalha com literatura cristã e também canta. E ele já esteve na nossa igreja várias vezes vendendo material, e hoje está aqui presente, tem material novo. Se os irmãos quiserem, material infantil, esse aqui, ele tem outros ali também. Tem conhecimento bíblico, que é questionário, se os irmãos quiserem, tem aí. E também sobre o Apocalipse, flagelo e também o Evangelho de Cristo. Então, se os irmãos se interessarem, logo após o culto, ele estará ali para vender para os irmãos esse material. Então, eu já conheço pelo menos os outros ali. Esse novo aqui, com certeza não li, mas os outros, com certeza, não tinha nada que podia dizer assim: não leio, não aprendo nada que está errado. Tudo tranquilo, tudo bem. E que Deus continue abençoando o irmão Herodiano nesse ministério e fazer o Senhor conhecido, tá bom? Então os irmãos fiquem à vontade.
Só não pode comprar fiado. A não ser que passa hoje cartão, passa máquina, né? Hoje o fiado está tão fácil, né? Passa a maquininha ali e é fiado. Pronto, está garantido. Mas é com você e o irmão. Se ele quiser vender fiado para você também, problema seu e dele. Não é despedido, não. Muito bem. Nós temos pessoas nos visitando também. Nós temos, além do Erudinos, nós temos aqui um jovem do Brasil. Qual é o seu nome, meu irmão? Joselito. Lembrei do missionário Joselito. E Anagé. Acho que o Estevão balançou a cabeça também, lembrou da figura, gente boa. Teve Anagé uma vez. Joselito, mas era só o nome, meu irmão. A semelhança física, nada. Deus abençoe. E Joselito é de Pau-Brasil, terra boa. Eu falei para ele que nós temos uma turma de Pau-Brasil, que ele conhece, inclusive, vários irmãos de Pau-Brasil ali. Família Alves, a família de Rick, né? Rick Alves, Cirleio, Pedro, essa turma ali de Pau-Brasil. Ivanilson, eu também conheço a família. Então Deus abençoe, irmão. Quem mais está nos visitando? Ali é a família de Pinha, né? Não é visitante. Tem uma senhora aqui também. É a esposa do garotinho, né? Sua esposa. Pronto. Deus abençoe, irmã. Muito bem. Graças a Deus. Quem mais está ali? Tem ali atrás também. Alguém ali visitando atrás de Moura. Não é isso? Alguém atrás? Não, é Luana ali, a Luana está ali atrás, é Luana está amamentando ainda. Criança é bom assim, está no culto e está mamando. Olha que bênção, viu? É uma pataxó animada, graças a Deus. Está o moleque aqui, a irmã está dando mama ali e não está nem aí. Não está nem aí com a cor da chita, como falava a minha afinada mãe. Graças a Deus, Deus abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé e abrir Judas. Depois vamos cantar um hino e meditaremos um pouco na palavra do Senhor. Judas, nós estamos estudando esses dias no livro de Judas, e os irmãos eu creio que, se não leram, vão acompanhando na medida das meditações, das reflexões. É um livrinho bem pequeno, mas que tem muita coisa para nós. Então, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, são 25 versículos e não mais. Nós vamos ler hoje do versículo 3 ao 7. Foi lido no último domingo, o 3, mas eu quero ler novamente o 3, pois é a base. Eu vejo como a pedra de esquina de todo o livro de Judas. Então, capítulo 25 versículos, o versículo 3 é a pedra de esquina. Versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco. E aí vem, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e que negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
que Deus, pois, aplique a sua palavra vida aos nossos corações. Amém? Batalhando pela fé, vamos cantar o hino 579, ruge forte como prudente. Vamos cantar o hino de marcha e cante com alegria, com vigor, ritmo de marcha. Hino 579. Esse hino é quase que um hino oficial do encontro de pastores. Quase todos os encontros, que todos que eu já participei, encerra parte da programação, os homens pastores cantando este hino, ruge forte como prudente, a guerra. Então cante hino de marcha, vamos adorar a Deus.
por esse momento, pela palavra, pela meditação. Vamos orar com a irmã Joelita, pedindo em favor desse momento. Quero, Senhor, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida e vem fazendo, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, pelo culto, Pai, que começou. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida de cada irmão que está aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Cuida, Pai, do pastor que está à frente, Pai, no Teu trabalho, que o Senhor vai estar tudo que vai ser feito aqui, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, por tudo. Esta é a minha oração, Pai, que eu faço e te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amados. E a espada na mão para a batalha, a espada na mão para a guerra santa, a batalhar diligentemente, com vigor, com disposição, com prontidão, com ânimo, pela fé outrora dada aos santos, batalhar diligentemente, a batalha pela fé. E meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a enfraquecer na fé. É tanto que a Bíblia fala sobre isso, que os momentos onde a iniquidade, os momentos onde as coisas vão apertando, e esse momento do fim é um momento próprio para muitos esfriarem na fé. Além das lutas por fora, os temores por dentro, além das coisas que têm acontecido nesse mundo, fora da igreja, tem também aquilo que está dentro das igrejas, que é o ensino, heresia, ensino contrário à vontade de Deus. Portanto, faz-se necessário a igreja, nós, eu, todos vocês que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, a voltar o olhar, a voltar o coração, a voltar a mente para as Escrituras, para que Cristo torne-se mais conhecido de você, para que Cristo torne mais conhecido de mim, para que eu, ao conhecer mais e mais de Jesus, eu possa amá-lo, e aí não, como muitos têm dúvida, mas tem até uma música que fala, amá-lo não pelo que ele faz, mas amá-lo pelo que ele é, pelo que ele representa. Inclusive, o texto que nós acabamos de ler, aqueles que se introduziram, que estavam entrando na igreja, estavam negando a eficácia de quem era Cristo. Então, meus amados, quando nós o conhecemos, quando nós o amamos, nós temos liberdade para segui-lo, para seguir os seus passos, para estar com Cristo. Onde nós estivermos, estar andando com Cristo. Então é conhecê-lo, é amá-lo, é segui-lo. Mas é uma batalha pela fé. E quando Judas escreveu, nós não queremos entrar aqui em detalhes para não estar repetindo tanto aquilo que foi falado domingo passado, quem foi Judas, mas a razão pela qual o levou a escrever. Isso é preciso nós falarmos até o final, no último versículo 25. Porque a razão que levou Judas a escrever foi justamente o perigo iminente de falsos professores, falsos pastores, falsos líderes, ensinos de demônios, ensinos que estavam entrando na igreja. E isso era um risco para toda a igreja, todos os membros. Eles poderiam esfriar, eles poderiam desviar, eles poderiam seguir esse ensino e esfriar-se na fé. Então é por isso que ele falou: faz-me necessário exortá-los, faz-me necessário dar uma orientação, chamar-lhes a atenção, dar uma sacudida e mostrar tanto o fim para aqueles que tomam esse caminho, o caminho de distorcer as Escrituras, o caminho de distorcer o caminho de Deus, aquele de querer trazer ensinos contrários à vontade das Escrituras, o fim deles, mas também um risco para aqueles que são filhos de Deus e pode deixar se enredar por isso e esfriar na fé. Então o meu intuito
não é representar a salvação como Judas falou para vocês, para a igreja, mas é exortar a igreja a ter cuidado com os ensinos falsos, a ter cuidado com aquilo que tem desviado a sua atenção das Escrituras, que tem desviado a sua motivação à leitura das Escrituras, que tem desviado a sua vontade de estar em comunhão com os santos, que tem desviado o seu vigor de estar pegando e comendo a palavra de Deus na sua casa, no seu lugar, no seu momento, que tem desviado você de tirar um momento para falar com Deus, conversar com Deus. Então isso é um risco para a tua fé, é um risco para a minha fé. Então Judas escreveu com esse intuito de alertar, de exortar a igreja. E quando nós olhamos para o texto que Judas escreveu, não é algo novo. Outros já tinham falado, outros já tinham escrito sobre isso, e também outros iriam escrever. Inclusive João, há mais ou menos 25 anos depois, escreveu sobre este assunto dos gnósticos e de outros tantos que estavam atacando a igreja, a fé cristã. E João escreveu na sua primeira, segunda, terceira carta, e o Apocalipse final, falando no fim daqueles que estão longe de Deus. Então, meus irmãos, não precisamos simplesmente falar do céu, pensar do céu, ler só versículos que nos trazem um ânimo, um vigor do momento, mas precisamos também encarar a realidade de que a vida cristã é uma batalha. A tua firmeza espiritual é uma batalha. As coisas não acontecem por acaso. Você não se torna fervoroso ou permanece fervoroso por acaso. Você não consegue permanecer animado por acaso do nada. Vou ficar aqui tranquilo, vou deixar se levado por tudo que está acontecendo e aí eu vou continuar firme e animado. Isso é ilusão, isso é mentira. Vida cristã é uma batalha. Vida cristã é uma guerra. Vida cristã é abraçar a espada, pegar a espada numa mão, a palavra na outra e partir para a batalha, como Neemias fez. É pegar a espada do Espírito, como Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e falar: a batalha dentro da tua casa, no teu lar. Capítulo 5 ele fala sobre isso. É uma luta para que você ame a sua esposa, é uma luta para que você honre a Deus, é uma luta para que você não provoque a ira o seu filho, é uma luta para que você ame um aos outros, porque a batalha é espiritual, é uma luta contra as potestades do ar, e vai tentar fazer tudo para tirar esta luta. Então a vida cristã é uma grande batalha, do início até o fim, é uma batalha. Mas, queridos, Atos capítulo 20, quero ler também um versículo aqui, em Atos capítulo 20, para mostrar que quando o perigo vem de dentro, ele é maior, ele causa medo. Atos capítulo 20, antes de nós continuarmos a ler sobre o que Judas falou, vejam Atos capítulo 20. E vamos ver aqui o que Paulo escreveu em Atos capítulo 20, a partir do versículo 29. Ele falando que esse perigo que poderia acontecer, e quando ele vem de dentro da igreja, o arraso ou o problema é bem maior. Atos capítulo 20, olha a partir do versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ele estava falando de animal, não era animal, ele estava comparando aqui pessoas. E aí ele continua no versículo 30: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha a ideia que Judas escreveu exortando para que não acontecesse isso, que homens iriam ensinar e que ia arrastar muitas pessoas, iriam arrastar indo atrás deles. Versículo 31. E aí Paulo dá a receita: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia,
não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Durante 3 anos, não cessei de lamentar. Presta atenção que a história se repete. A história se repete. Durante 3 anos, não cessei de exortar, de orientar, de falar, para que vocês não fossem atrás de um ensino errado, que vocês fossem levados e conduzidos como cegos por homens que se levantam dentro da igreja. Portanto, meus amados, sempre é mais sério quando o perigo vem de dentro da igreja. É complicado. Lá em João capítulo 10, versículo 1, quando Jesus Cristo estava falando do lobo, quando Jesus Cristo estava falando para as suas ovelhas, capítulo 10, versículo 1, olha o que ele disse aqui, João 10, versículo 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Sempre haverá aqueles que não passarão pela porta, mas vão pular a cerca. Sempre haverá no meio cristão aqueles que não vão entrar pela porta, mas vão pular. Sempre haverá. Sempre haverá uma situação. E nós vivemos hoje isso. O intuito daquele que quer desviar a tua atenção, o intuito daquele que quer o esfriamento teu, por trás disso está o diabo e Satanás. O diabo não gosta de que você seja um crente assíduo aos cultos da tua igreja. O diabo não gosta que você seja um crente assíduo às escrituras, à leitura das escrituras. O diabo não gosta que você seja alguém assíduo a ouvir a palavra de Deus se você não sabe ler. O diabo não gosta e não quer que você seja alguém assíduo para orar ao Senhor nosso Deus. Ele usará de tantas maneiras para tentar tirar isso de você. Portanto, é uma batalha, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, e nós precisamos entrar nessa guerra, guiados, orientados e, sobretudo, conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo as Escrituras e amando Jesus Cristo. Amém? Voltemos para Judas, livro de Judas, por favor. Está lá vizinho Apocalipse, Judas. E olhe aqui no início, onde o apóstolo, posso dizer aqui que é apóstolo, o servo de Jesus Cristo, no versículo 4, ele identifica os inimigos da verdade. Ele identifica os inimigos da verdade. Nós iremos passar rapidamente por eles, porque lá na frente iremos voltar a estudar sobre a ação destes inimigos. Mas olha o versículo 4, que Judas está escrevendo, e a ideia de Judas é para que eles entendessem e não se afastassem do Evangelho, a igreja não afastasse. E ele diz: pois certos indivíduos se introduziram, entraram. Olha que Atos fala da mesma coisa, João fala da mesma coisa, que alguém vai pular, não entra pela porteira, mas vai pular. E aqui ele diz: olha, entrou, introduziu, está no meio. Alguém entrou, eles entraram. E quando eles entram com um objetivo, e aqui no caso ele identifica que são homens ímpios. Esses homens ímpios são homens sem Deus, homens que não têm compromisso com Deus, homens que são vestidos de lobo, de ovelhas, mas são lobos, que têm muitas vezes boas intenções, mas negam a eficácia. São pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, são pessoas que não têm compromisso com o testemunho do Senhor, são pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus, são pessoas sem Deus, sem Deus. E aí, outra qualidade, outro defeito que ele fala aqui desses homens, versículo 4, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus.
transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Está relacionado às coisas imorais. Estas pessoas são imorais. Eles aceitam a imoralidade. E era um costume da época dizer o seguinte: que nada, o importante é o coração. Se o teu coração estiver com Deus, você tem liberdade para fazer o que você quer. O importante é o coração. O corpo foi feito para fazer o que bem achar interessante. Guarda o teu coração e o resto você pode fazer o que você quiser. Praticar o que você quiser. O importante é o teu coração e a tua alma. Eram pessoas imorais, como eu disse, que iremos estudar melhor sobre eles lá na frente. A terceira coisa que eles faziam era negar o nosso único e soberano. Negar Jesus Cristo. Negar a divindade de Cristo, negar que Ele era Cristo, negar que Cristo era Jesus, que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador, negar a isto. Meus irmãos, quem está por trás de tudo isso é o diabo. Nós estaremos lendo numa das quartas, não a próxima que é sobre o céu, talvez na outra sobre o inferno. Vamos falar um pouco sobre isso, a ação de Satanás e o diabo, pouco tempo que lhe resta. Mas quem está por trás do teu esfriamento e fará de tudo para que você continue frio ou fria espiritualmente? Fará de tudo para que você perda todo o encanto espiritual? É o diabo. Fará com que você perda toda a motivação que outrora você tinha? É o diabo. Ele tem prazer nisto. Ele vai fazer de tudo para te segurar. Me lembrei de um irmão, não vou citar o nome porque ele não está aqui mais, morando aqui, mas lembrei quando 2006 ou foi 2007, parece que foi 2007, quando ele estava afastado do Evangelho no tempo, o pastor Estélio que o batizou, ele sabe quem é, ele afastou do Evangelho e envolveu com todo esse mundo. Ele disse que ele tentou várias vezes voltar para a presença do Senhor, mas todas as vezes que ele tentava, ele não tinha forças. Tentou até sair de casa várias vezes para ir à igreja lá no centro, a igreja de Cabralha lá no centro, mas no trajeto da sua casa até a igreja, ele disse que encontrava sempre um amigo ou alguém e o desviava. Até que um dia, pelo poder de Deus e a graça de Deus, ele conseguiu chegar à igreja. Ele disse: pastor, quando eu cheguei, parece que tinha uma corrente, um peso amarrado no meu tornozelo. Mas quando eu levantei o pé, subi aquele degrau da igreja, parece que as correntes ficaram todas lá atrás, caindo de mim. E graças a Deus ele está firme no Evangelho. Está firme no Senhor. O mesmo diabo que estava escravizando e acorrentando a ele é o mesmo que pode estar acorrentando a tua mente, acorrentando a tua cabeça, acorrentando o teu tempo, acorrentando tantas coisas que para te impedir de ter a alegria de estar adorando a Deus. Talvez não é te impedindo de entrar numa igreja, mas está te impedindo de enxergar com os olhos da fé a palavra de Deus. Está te impedindo de você fazer aquilo que outrora era tão gostoso fazer, ler, orar, conversar com outros. Então quem está por trás disso é o diabo. É uma batalha. E não é uma batalha visível muitas vezes. Aquele irmão várias vezes ele encontrou pessoas para desviar visivelmente, mas quem estava acorrentando ele não eram os amigos, era o diabo. E está acorrentando a tua fé é o diabo. É o diabo que está fazendo isso. A apostasia dos dias de Judas, ela espalhou por todo o mundo, ou espalhou pelo mundo inteiro. E hoje nós estamos vendo os frutos disso que o diabo fez desde lá do início. Na verdade, Judas vai até o céu para falar daquilo que Satanás lá no céu fez e queria que espalhasse também na terra.
E ele começa a falar sobre isto. Portanto, foi a identificação dos inimigos da verdade. Aquele que não tem prazer que você conheça mais Jesus, que você o ame e que você ande com Jesus Cristo. O diabo fará de tudo para que não aconteça. Aqui embaixo, meus irmãos, a partir do versículo 5 até o 7, onde nós acabamos de ler, a história se repete. Eu coloquei na minha Bíblia, eu coloquei nos rascunhos. A história ela vai se repetindo. Eu não consegui decorar, não sei falar inglês, mas estava lendo sobre a história desse homem, onde ele dava palestra motivacional, e ele disse assim: a repetição é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. Esse homem nasceu em 1926 e morreu em 2012. E ele motivava as pessoas. E essa frase interessante dele, dizendo que a repetição é a mãe do aprendizado. Com certeza, alguns pedagogos aqui, professores, sabem disto e a técnica que se faz. E a palavra de Deus também ela está repleta disto, e o apóstolo Paulo usava muito essa técnica. E é tanto que em Atos capítulo 20, que nós já lemos, ele fala assim: durante 3 anos eu fiquei ali falando as coisas, dia e noite, falando para vocês, quase que repetidamente as mesmas coisas. E ele falou também: eu não me canso de lhes falar a mesma coisa, porque a repetição ela é a mãe do aprendizado. É triste quando o diabo consegue colocar na mente e no coração da pessoa que ler a Bíblia não vale mais a pena, porque eu já sei de tudo. Ir ao culto não vale mais a pena, porque eu já sei toda a liturgia que vai acontecer. Orar a Deus não vale mais a pena, porque as coisas não saem do lugar. Ouvir alguém falar de Jesus não vale mais a pena, porque eu já conheço até mais do que ele. Meus irmãos, meus amados, quando alguém pensa assim, é porque essa pessoa está cega espiritualmente. E é bom que ela se lembre do versículo que a palavra de Deus disse assim: você que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Na verdade, quando alguém pensa dessa forma, ele já caiu. A repetição é a mãe do aprendizado, e na maioria das vezes ela é muito proveitosa. Muito proveitosa. Por isso que Judas vai repetir algumas coisas, e nós vamos centralizar parte do nosso tempo agora no primeiro ponto que ele fala sobre Israel. Versículo 5. Olha o que Judas diz: quero, pois, lembrar-vos, a repetição é a mãe do aprendizado. Eu quero lembrar, quero trazer memória, quero lembrar a vocês, embora vocês já saibam, vocês já têm ciência disso, vocês já conhecem, mas quero lembrar-lhes, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas. Ele estava falando algo que aqueles irmãos ali já conheciam. Aqueles irmãos já tinham ouvido aquela história. Aqueles irmãos já tinham ouvido falar daquele assunto. E ele agora estava trazendo o mesmo assunto. Ô irmãos, quantas vezes o mesmo versículo que você leu tantas vezes, tantas e tantas vezes, você lê e Deus fala ao teu coração? Tantas vezes. E aí ele vai trazer esse assunto, e todos os versículos que nós vamos ler agora, se você conseguir captar, ele vai falar do que Deus fez, a rejeição dessas pessoas ao que Deus fez, e o castigo. Vou usar a expressão de castigo, vou usar o termo castigo, o juízo de Deus, como falamos na última parte. Olha que o versículo 5 ele fala que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vamos parar aqui. Tendo o Senhor tirado um povo. Que povo é esse? Mas olha que a história rapidamente assim diz. Lá do Egito, dá uns pontos para a gente descobrir.
Primeiro, Jacó, olha de hoje pela manhã. Jacó foi para o Egito, uma família. Uma família foi para o Egito. Uma só família, a família de Jacó. Daqui a pouco ali, naquele lugar, tornou-se uma poderosa nação. Aquele lugar. Aí Deus resolveu tirá-los dali. Deus mandou o quê? As 10 pragas. Deus mandou as pragas. A última praga foi a morte dos primogênitos. E para Israel, para aquele povo que Judas está falando, Deus instituiu a Páscoa, dizendo: olha, quando acontecer isso, vocês vão pegar o sangue e colocar na verga da porta. Isso é a história que aconteceu. Mas eles recusaram, irmãos, e quando Deus pegou e tirou dali, abriu o mar vermelho, criou um caminho bom e reto, como a Bíblia diz, um caminho bom e reto. Levou aqueles pelo caminho bom e reto, destruiu todos os soldados do Egito. Por que eu estou fazendo isso? Para chegar a um ponto. Pegou todo aquele povo, aquela nação, e colocou aquela nação ao limiar, assim, na fronteira, para entrar na terra prometida. Colocou ali. Mas olha o que Judas termina o versículo 5 dizendo. Tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não. Olha a atenção para isso. Destruiu os que não creram. Meus amados, onde está a tua fé? O diabo tem conseguido batalhar e tirar teu ânimo, a tua fé? Você tem usufruído das bênçãos de Deus, mas atualmente você está vivendo como aqueles que cresceram no Egito, foram libertos, comeram, andaram, cuidaram de Deus. Deus colocou o próximo a entrar na terra prometida, mas na hora H, Números 14, eles não creram e pereceram. Pereceram ali. Tem um texto que descreve, que eu não vejo outro igual, Salmo 106. Salmo 106. Eu quero ler alguns versículos deste salmo. Salmo 106. Por favor, vamos ler alguns versículos. Primeiro 10. Salmo 106, versículo 10. Olha o versículo 10. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Olha, quem fez isso com o povo de Israel foi Deus. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Coloca o seu nome. Se você quiser colocar ou pensar em você, lembra que nós vivíamos debaixo das mãos de quem? Oprimido por quem? Preso por quem? Preste atenção. Versículo 12. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Aquele povo creu na palavra de Deus, começou a cantar louvor, começou a adorar. Israel acreditou ali no Senhor. Versículo 13. Olha que Paulo de água fria. Olha o versículo 13. Olha a palavra na atualizada, inclusive usa-se o termo cedo. E eu fiquei pensando, cedo mesmo, muito cedo, a coisa aconteceu muito rápido. Aquele louvor, aquela fé que estava, parece que foi por água abaixo muito cedo, muito instantâneo, muito rápido. Cedo, porém, se esqueceram de quem das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Cedo esqueceram das suas obras. Irmãos, parece a história de muitas pessoas, e se eu não tiver cuidado, é uma batalha, eu vou passar por isso, eu vou viver isso aqui. Diz que eles, o Senhor foi e abençoou, libertou, salvou, tirou de lá. Eles viram os feitos de Deus, alegraram com os feitos de Deus. Muitos têm alegrado com os feitos de Deus, têm vivido isto, mas cedo, de repente, logo, esqueceu das obras do Senhor. Esquecer dos feitos de Deus. Muitos que andavam bem hoje já não andam mais, muito cedo.
perderam a batalha, estão caídos no campo de batalha, têm dado ouvidos a ensinos de demônios e outras coisas mais. E olha o versículo 26, irmãos. Depois você pode ler esse salmo todo, vale a pena, como toda a Bíblia, mas vale a pena. Versículo 26. Então lhes jurou de mão erguida, jurou de mão erguida que os havia de que arrasar ou destruir aonde? No deserto. Deus disse: olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Aqui não estava falando de salvação. Meus irmãos, meus amados, quantas pessoas, inclusive eu lembro de duas aqui agora, de três na verdade, porque primeiro duas foi Maria e a esposa. Ananias e Safira, eles faziam parte da igreja, não faziam? Faziam parte da igreja. Eles faziam parte da igreja primitiva. Eles faziam parte da igreja. Mas no entanto, o que aconteceu com eles? Mentiram ao Espírito Santo de Deus. E eles foram fulminados. Era para eles morrer naquela época, logo ali? Não. E João fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Há muitos que já dormem. E eles morreram por causa disso. A mulher de Ló. E talvez muitos tenham vivido isto. Talvez muitos tenham vivido assim. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Graças a Deus, glória a Deus, irmãos. Mas preste muita atenção que as bênçãos espirituais lá no céu, o céu não vai mudar por causa da tua forma de viver, não. Deus vai continuar o mesmo. Agora as bênçãos de Deus sobre a tua vida mudam. As bênçãos de Deus sobre a tua vida mudam. O se andar pelo diabo também muda. Para não dizer o diabo montanha. Deus disse: eu fiz com que eles perecessem. Mas a culpa foi de Deus? A culpa foi deles. A culpa é da palavra de Deus? Será que Deus não tem o mesmo poder, o mesmo ânimo que você tinha antes? Será que Deus não é o mesmo ou se renova a cada manhã? O problema é Deus? O problema não é Deus. É uma batalha. Por favor, 1 Coríntios. Como eu disse, nós iríamos segurar um tempo maior nesse primeiro versículo. 1 Coríntios capítulo 10. Preste atenção a partir do versículo 7. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Nós vamos ler até o 12. 1 Coríntios 10, de 7 a 12. Olha aqui Paulo escrevendo. 1 Coríntios 10, de 7 a 12. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Vai que Paulo está incluindo aqui que a igreja e todos, e eu também você, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11, por que essas coisas foram escritas? Para que isso? Que tem nada a ver comigo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e elas foram escritas para a advertência de quem? Nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é para nós. É sim. É o mesmo risco, é o mesmo perigo que aconteceu quando Jesus Cristo falou: os lobos estão pulando a cerca. Os lobos não entram pela porta, mas eles querem estar no meio das ovelhas. Quando Paulo disse: olha, vão surgir gente aí de dentro. Quando Judas falou: exorto-vos a batalhar, a lutar diligentemente, com muita fé, com muito vigor, com muita disposição, tirando força da fraqueza pela fé que outrora foi dada aos santos. Isso foi escrito para nós. E o versículo 12, talvez você se ache muito forte e poderoso, mas o versículo 12 diz o quê?
Aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas é cair de quê? É cair como? Como Ananias e Safira e tantos outros. A desviar da fé, a esfriar, a começar a negar a Jesus Cristo com testemunhos, uma vida. Meus amados, 2 Pedro, inclusive Pedro e Judas têm uma linguagem bem própria. Muitos dizem que Judas bebeu na fonte de Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. 2 Pedro 3, 17. Vejam só, 2 Pedro 3, 17 e 18. Último capítulo, 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados ou levados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Afastai, vacilai, sejais levados e descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado, mas o que eu devo fazer para que não aconteça isto? Versículo 18 ele dá a resposta. O versículo 18 aqui de Pedro que fala: antes crescei de que forma? Na graça. E aonde mais? No conhecimento de quem? Do Senhor, nosso Senhor e Salvador é quem? Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Jesus precisa ser mais conhecido. Eu preciso conhecer mais de Jesus. Você precisa conhecer mais de Jesus. Você precisa conhecer mais. Eu preciso conhecer mais de Jesus. Porque o inimigo ele tem se especializado, irmãos. O inimigo ele tem se especializado cada vez mais em tirar, desviar as pessoas da fé. E nós precisamos cada vez mais conhecer Jesus Cristo, conhecer a sua graça, para amar mais a Jesus Cristo acima de todas as coisas, para poder seguir a Jesus Cristo acima de todas as coisas, independente de qualquer coisa, a virar as costas para as coisas do mundo e seguir a Jesus Cristo. Veja Hebreus capítulo 3, versículo 17. Hebreus 3, 17. Hebreus 3, 12, 17 não é 12. 17 é Pedro. Hebreus 3, versículo 12. Dê uma olhada aí, por favor. A maior loucura do mundo. Aqui Hebreus 3, 12 fala sobre a maior loucura. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste de quem? Do Deus vivo. Cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é a maior loucura do mundo. E o diabo quer que você afaste o coração de Deus. A incredulidade pode permear o teu coração, como permeou o coração do povo de Israel, como permeou o coração de Ananias e Safira, como permeou o coração da mulher de Ló, como permeou o coração de tantos outros que Paulo escreve a carta a Timóteo, falando de liderança. Ele vai citando vários homens que outrora andavam bem, de repente desviou, que abandonou, que amou o presente sério, deixou-se conduzido pelas coisas do mundo e abandonou a obra de Deus. Cuidado, é uma batalha. E aí ele usa Judas, vamos lá para Judas, ele usa os outros dois exemplos, que nós iremos ainda falar mais à frente sobre isso, mas ele usa dois exemplos aqui agora. Além de falar os 5 sobre Israel, os 6 e os 7. Os 6 ele fala sobre os anjos. E há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O
O que tem acontecido com eles? Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A coisa comum nos 3 versículos é o resultado da incredulidade. O povo de Israel foi destruído, chegou, Deus tratou. Os anjos, Deus tratou, estão presos e algemados, como Pedro fala sobre isto. Eles estavam no céu, rebelaram-se, foram lançados para a terra, milhares de milhares, como o Apocalipse fala, e um outro tanto está preso, o Senhor Jesus Cristo que os prendeu. Só Jesus pode fazer isso. E o fim deles, a Bíblia diz que é este: vai chegar um momento, eles estão algemados, presos, mas no dia do juízo, do grande dia do Senhor, o Senhor vai lançá-los na profundeza eterna e eles jamais irão sair. Como não sairão nunca? Nunca sairão. Ele usa esse exemplo, que até os anjos que foram criados, que tiveram lá no céu, também rebelaram e estão presos, e o castigo veio sobre eles. Não importa, Deus ele é justo e ele é juiz. Deus sempre trata desta forma. E o versículo 7, ele usa um outro exemplo, agora da cidade, que eles ouviam falar, e nós sabemos muito bem, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, outro costume, são postos para exemplo no fogo eterno, sofrendo o que? Punição. São desejos sexuais que se tornaram incontroláveis. Essa história aqui, se você quiser compreender, esse Sodoma e Gomorra, é só ler Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. É a história de Sodoma e Gomorra e a base que levou ao Senhor destruir tudo aquilo. Está lá em Romanos capítulo 1, 18 em diante. E a Bíblia fala que Deus tratou com eles. Deus tratou com aquela cidade. Portanto, meus amados irmãos, amigos, a batalha pela fé é uma batalha que é você que deve batalhar agora. Judas batalhou e já foi. Aqueles da época da igreja, eles batalharam e já foram. Quem está agora no contexto, agora o momento é seu e meu. A batalha agora é minha, a batalha agora é sua. Aqueles outros batalharam e Judas passou o bastão para frente, deixando através da orientação do Espírito Santo esta palavra para nós, essa advertência, essa exortação para nós, ele deixou. E a Bíblia diz em Coríntios 2,14: o homem natural, ele não crê nas coisas espirituais. O homem natural, para ele isso aqui é loucura. Para ele, tudo que ele foi falado, tudo que está aqui na palavra de Deus, é loucura. Ele não crê nisso, ele não aceita isso. Mas o homem espiritual, ele se quebranta. Ele se quebranta. Ele dá ouvidos à palavra de Deus. Ele busca a presença de Deus. Ele aceita a palavra de Deus para a sua vida. Judas termina, e eu quero terminar como nós terminamos a semana passada, os 2 últimos versículos de Judas. Os 2 últimos versículos de Judas. A oração. Os 2 últimos versículos de Judas. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Olha, poderoso para guardar e poderoso para apresentar, para levar. E Paulo já disse: eu sei que tem um primo, e ele é o quê? Poderoso para quê? Para guardar. E Judas começa o texto dizendo que ele era Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele vai falar assim: aos amados, aos chamados ou santificados, a depender da tradução que você esteja usando, e guardados ou preservados para aquele último dia. E aqui ele encerra
no versículo 24 e 25, falando que aquele que é poderoso para guardar de qualquer tropeço, vai apresentar imaculado, santo, diante de quem? De Deus, que é a igreja do Senhor, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora, como falamos naquele dia, e por todos os séculos. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas uma coisa também eu te digo: o mesmo diabo que esteve tentando a igreja na época de Judas é o mesmo Satanás de hoje. É o mesmo de hoje. E os mesmos intentos que ele tinha na época, ele hoje tem muito mais. Sabe por quê? Porque ele sabe também que pouco tempo lhe resta. Se há 2000 anos atrás pouco tempo lhe restava, hoje pouco tempo mais ainda lhe resta. E ele tem interesse especial pela minha vida e pela tua vida, para que você desanime, para que você desvie, para que você enfraqueça, para que você peque, para que você não ande mais nos caminhos do Senhor, para que você comece a olhar para todas as coisas, menos olhar para Deus. E você comece a ver as coisas daqui de baixo e começar a olhar os defeitos, isso, e não olhar para o Senhor. Meus irmãos, continue batalhando. Conheça mais Jesus Cristo, ame mais Jesus Cristo e ande mais com Jesus Cristo. A história se repete. A história se repete. A repetição é a mãe do que? Do aprendizado. Quanto mais você lê, mais você ouve, mais você lê, mais você ouve, mais você lê, mais você ora, mais você envolve, mais você vai criando resistência e mais você vai resistindo. E o diabo vai perdendo força. A incredulidade vai diminuindo no seu coração e na sua mente. Mas quanto mais você distanciar das coisas de Deus, mais a incredulidade toma conta e a ação de maligno também toma conta da sua vida. Portanto, continue batalhando pela fé, porque a história se repete. Que Deus os abençoe. Nós vamos encerrar o nosso culto e quero convidá-los a ficar em pé, por favor. Nós vamos encerrar orando. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. O irmão Herodinho, se quiser ficar lá próximo aos seus livros, lá, pode ficar à vontade. Nós vamos encerrar e eu vou pedir que a irmã Lucília, ore a Deus. Em vez do pastor Estélio, a irmã Lucília vai orar encerrando o culto desta noite. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos estudando sobre o céu. Quarta-feira vamos estudar sobre o céu. Com certeza nós não temos condições de atingir nem 10% de tudo aquilo que fala sobre o céu, mas vamos ver o que Deus tem falado sobre o céu de quarta-feira. Vamos encerrar o culto orando pelo Senhor. Soberano Deus, querido Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te exaltar, queremos te bendizer, Senhor, queremos te agradecer pelo teu amor, teu cuidado conosco. Te agradecemos, ó Pai, por este culto que o Senhor nos proporcionou, que pudemos te prestar, Senhor. Nós esperamos que tenha sido aceito por ti, Senhor amado. E eu te agradeço, meu Deus, por tudo que foi feito aqui, por tua palavra, pelos hinos cantados, que muito nos edificou, Senhor. Agora eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos leve para o nosso lar em paz, que o Senhor nos livre de pecar contra ti e esteja, Senhor, trabalhando nas nossas vidas, para que não venhamos a cair, Senhor, mas que possamos estar olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Amém.